Com o tema da transmutação, ontem, quando se ouviu a partilha, uma pessoa perguntou se nós seremos também transmutados e se outros desse grupo já foram transmutados. Não, nós não temos nenhuma notícia de outras pessoas que tenham sido transmutadas neste grupo. As transmutações se dão quando a alma, durante a encarnação, desiste de continuar encarnada. Isto é um caso de transmutação. A alma desiste, se desencoraja com certas condições da vida, então, durante uma encarnação, ela decide se retirar. E aí, se há uma outra alma que tenha bem claro o serviço que ela deve prestar e que possa usar aquele corpo, aqueles veículos, então pode haver aqui uma transmutação. A alma que não quer mais viver abandona aqueles veículos que são ocupados por um outro. Mas nem toda transmutação é por isso. E há transmutações em que o rumo da alma muda. A alma passa por certos processos que a amadurecem, que a ampliam. Então esta alma vai partir para outras experiências. E se ela cresceu e aqueles veículos vão limitá-la, então pode aí ser organizada uma transmutação. Aquela alma então deixa os veículos, não porque ela está cansada ou porque ela não quer mais viver, mas ela vai deixar os veículos porque ela cresceu o suficiente e eventualmente a sua experiência na Terra não lhe dá o que ela precisa. Ela precisa de outras experiências, em outros níveis de consciência, em outros planos ou em outros mundos. Então, se houve este crescimento, isto é um motivo para a transmutação. Então esta alma não precisa se limitar à evolução terrestre por mais um ciclo. Ela deixa os veículos para uma outra alma que já venha também com um sentido de serviço. Então, aqui são já dois casos muito distintos, muito diferentes. O caso de transmutação, que é desses corpos que estão falando aqui, este caso foi diferente desses dois. E o ser que viveu nesses corpos até 1988 era um ser que estava preparado e que estava destinado a reunir grupos, a fazer palestras, a compor certos trabalhos espirituais. Mas aquele ser não tinha coligações suficientes para prosseguir um determinado trabalho. Então, em 1987, aquele ser deu início a toda esta etapa atual e em 1988 foi transmutado. Foi transmutado e então veio uma energia que pôde se encarregar de tudo aquilo que veio depois, com todas as ajudas que aquilo implicava. Em 1988, quando houve a transmutação, a energia que transmutou, a energia que entrou, não pôde encarnar completamente, porque os veículos tinham que passar por uma mudança de ciclo total, que só veio em 1989. Os veículos ficaram sem a energia antiga e sem a energia nova totalmente coligada. Foram 2 anos muito interessantes, foi uma experiência muito interessante, mas que a consciência foi se habituando e quando chegou a mudança total de ciclos, em 89, um ano depois da transmutação, com a mudança de ciclo do corpo mental, do corpo emocional e do etérico físico, pôde então haver uma reunião de energias e aí a energia poder atuar
um pouco mais diretamente. E uma pergunta aqui é se pode haver transmutações sem que a gente tenha consciência. Se pode haver uma transmutação em nós e nós não termos consciência. Bem, há transmutações, como nós sabemos, pelo depoimento das pessoas, que são transmutações muito tranquilas, sem nenhum processo de incômodo, nenhum processo doloroso, e transmutações que não são ligadas a estados de coma, nem a estados anormais, né? Nós conhecemos transmutações que são perfeitamente tranquilas. E nessas transmutações, o indivíduo vai percebendo que foi transmutado. Ele vai percebendo aos poucos. Então há casos de transmutações quando se dão com toda a normalidade, que o indivíduo vai percebendo isto muito gradualmente. Vai percebendo uma amplificação da consciência, vai percebendo um maior conhecimento das coisas, e isto é muito gradual. Eu conheci um caso de transmutação no qual a pessoa foi transmutada bem assim inconscientemente, mas depois gradualmente ela foi percebendo uma mudança. Então ela teve a possibilidade de conhecer fisicamente um transmutado, e ela então foi perguntar a ele se ela tinha sido transmutada, porque ela não sabia bem o que tinha acontecido. Ela tinha percebido uma mudança muito grande, mas não tinha uma ideia exata disto. E o outro transmutado, que sabia quais eram certas características, certas situações, e tinha também uma certa percepção interna, assegurou a ela que ela tinha sido transmutada. E depois, então, disto, ela foi conscientizando isto mais firmemente. Então vocês vejam que cada caso é um caso e que as coisas não acontecem igual para todos. Agora, há casos em que se cria um estado anormal, até um estado de coma, e há casos em que o indivíduo, que seja mais perceptivo, ele pode perceber a mudança. Então há casos que o indivíduo até assiste à própria mudança e acompanha todos os movimentos que são feitos durante a mudança. Há indivíduos que têm a sua saída bem consciente e o corpo, o ser consciente que fica, a personalidade que fica, tem consciência da entrada do outro. De forma que esses casos são muito individuais. Isto depende de muitas coisas, inclusive das condições do veículo, e depende também do quanto a alma foi preparada para isso e do quanto a mônada quer passar para o consciente a ideia de tudo isto. Há certas transformações na gente, há certas mudanças de energia, não transmutação completa, mas há certas mudanças de energia, há certas depurações, há certas sublimações que devem ficar inconscientes, porque se forem muito conscientes, podem criar mais atrito com o ambiente. O ambiente que pode não estar preparado para uma mudança. Então, se o próprio indivíduo fica com isto semiconsciente ou não tem consciência de tudo, ele mentalmente deixa de transmitir. Porque num grupo ou num relacionamento, a transmissão mental, a transmissão telepática, se dá com muita facilidade. Então, se o indivíduo não tem consciência de tudo, isto é melhor para a harmonia do ambiente, porque aí ele não tem o que transmitir telepaticamente. Então, a suposição dos outros é mais gradual ou pode ser mais controlada. A psicologia não tem ainda um trabalho nem pesquisa neste campo, porque as transmutações, em geral, se dão entre seres que já têm uma certa consciência.
já tem uma certa vivência espiritual, então não vão procurar um psicólogo. Mas quando esta lei for aplicada de uma maneira mais geral, mais generalizada, então a psicologia provavelmente terá que desenvolver este campo, porque se isto for aplicado no maior número de pessoas e por outros motivos, que não só motivos espirituais e de serviço, porque esta lei entrando, ela pode ser aplicada normalmente. Então aí, a esta altura, a psicologia ou a medicina já devem estar mais conscientes destas coisas para poder tratar as pessoas, para poder ajudar as pessoas a passar por este processo. Coisa que a alma já mais experiente, ou o indivíduo que já está no caminho espiritual, já não precisa de tanta ajuda da medicina ou da psicologia, não precisaria, porque aí ele é consciente de outras ajudas que ele recebe. Ele tem mais segurança, porque ele sabe que está sendo ajudado internamente, ele conhece este processo, então não há necessidade de tanto apoio externo. Embora no momento da transmutação, ou na preparação para a transmutação, todos precisam de muita ajuda interna. E pelo menos até a época atual, não há transmutação que não seja feita com a participação de seres que estão no mundo interno e nos casos que a gente conhece até de naves e de naves laboratório. Isto é um campo de estudo muito amplo e que vai ficando cada vez mais natural para as pessoas irem tratando dele. Do ponto de vista do karma, karma geral, se uma alma desiste da encarnação, então, num certo sentido, pode-se dizer que ela fica em débito. Mas nós não sabemos se dentro da misericórdia divina ela ter cedido o corpo para um ser que vai servir mais do que ela, se isso não equilibra o karma. Isto pode equilibrar o karma. Isto é, se aquela ficou em débito, mas aquele que transmutou usa os veículos muito mais positivamente do que ela usaria, o karma dela fica equilibrado. Sim. Se é sabido que nos casos de transmutação o ser assume o karma do veículo, né, dos veículos, qual seria o trabalho que esse ser que entra faz nos veículos? O que serviço ele presta na matéria daquele veículo que ele está fazendo? O que foi dito é que o ser que sai deixa os veículos para um novo ser. E aqueles veículos têm um karma. Existe um karma do corpo físico, existe um karma dos veículos. Os veículos são feitos de um material que tem uma história. Então o ser que entra, ele assume o karma daqueles veículos. Agora, o trabalho que ele faz sobre os veículos é um trabalho vibratório de radiação, a própria presença dele. Porque ele é normalmente um ser mais evoluído do que aquele que saiu. Então, esses veículos vão receber um ser mais evoluído. Então, esses veículos vão ser muito mais trabalhados do que eram, por esta nova vibração. Então, os veículos vão passar por uma elevação, porque a vibração daquela mônada ou daquela alma que está ocupando os veículos é mais elevada do que aquela que saiu. Então, os veículos vão passar por uma sutilização, por uma elevação. E o indivíduo que entrou assume o karma do veículo. Tudo que tem que se passar com o veículo por karma, ele assume. Uma coisa é o trabalho que ele faz sobre o veículo por estar presente. E outra coisa é o karma do veículo que ele assumiu. Agora, se for um ser que tenha mais conhecimento da lei do karma do que aquele que saiu, pelo conhecimento que ele tem da lei do karma e pelos atos positivos que ele faz,
através da vida positiva que ele faz com conhecimento das leis, o karma do veículo pode ser amenizado. Porque aquilo que era kármico pode ser compensado por novos atos evolutivos que estão sendo praticados através daquele veículo. Então o karma do veículo pode melhorar. É muito importante que diante desses assuntos que a gente vá percebendo, né, que a gente vá assimilando, e se chega num ponto que a gente não pode acompanhar, não ficar em conflito. Ficar diante de uma coisa que vai entender no futuro. É muito importante nesses processos que a gente não entre em reação. Que a gente não entre em reação diante de uma coisa que a gente ainda não experimentou. Então a gente vai acompanhando, acompanhando, e a um certo momento, quando não dá mais para acompanhar, tomar muito cuidado para não entrar em reação. Ficar ouvindo como quem está ouvindo uma história, mas não entrar em reação, que é para as coisas irem se abrindo. Agora, o indivíduo que entra no veículo assume o karma do veículo, assume o karma do veículo, tudo aquilo que vai se passar com o veículo. Trigueirinho, Pois não. sempre houve transmutação, assim, nos tempos passados. Qual é a diferença dos tempos de hoje? Porque em etapas de transformação planetária, eu acredito que deva haver um impulso nesse sentido, por alguma razão. Essas do passado eram conhecidas? A transmutação de Cristo em Jesus era conhecida dos iniciados da época, não de todos, mas dos iniciados da época, sim. Mas, assim, a tendência com a evolução é disso que... A tendência é isso ir se generalizando, é isso ir se ampliando, a tendência. Aquilo que era escondido, que era mais secreto, mais oculto e menos frequente, se tornando... E uma questão também de leis, né, que entram, novas leis. Porque se você vive a lei da morte e a lei do nascimento, isto é uma lei, mas a lei da transmutação não é a lei da morte nem a lei do nascimento, é outra lei. Então esta lei sempre esteve presente, mas nunca foi aplicada na proporção em que será aplicada, em que pode ser aplicada à medida que nós somos transcendendo estas leis materiais. A morte e o nascimento são leis materiais. A transmutação não é uma lei material, já é uma lei mais elevada, de um outro plano. Então precisa que a gente cumpra todas as etapas na lei material, isto é, na morte, no nascimento e tudo isso, para o ser poder ir entrando na lei da transmutação, que é uma forma de você estar aqui nos corpos sem morte e sem nascimento. Mas para isso precisa cumprir todas as etapas na lei da morte e na lei do nascimento. Todas essas coisas acontecem sempre com o consentimento que vem da interação entre os seres nos planos interiores. Esta lei permite que um ser evoluído venha à Terra e passe exclusivamente aquele tempo necessário para lhe servir. Ele não precisa passar pela vida intrauterina, não precisa passar pela infância, adolescência. Ele chega na hora de servir ou próximo à hora de servir e não passa por todo o outro período preparatório que para ele, do ponto de vista do serviço dele, é inútil. Como no caso de Cristo, que foram 3 anos. Então Cristo não teve que viver 30 anos, que seria inútil de um certo ponto de vista, de outros não. Então essa parte que tinha o corpo de amor, o corpo emocional. É possível que haja mais que uma transmutação com o mesmo corpo. O corpo é cedido para mais de um ser, um depois do outro. E cada um fica aquele tempo que deve ficar dentro do ser. E há corpos que têm preparo suficiente e que têm flexibilidade suficiente para servir a mais de um ser ao mesmo tempo.
que não precisam estar encarnados. Mais que um ser se expressando ali, isso também existe. É um uso do mesmo veículo, com uma perfeita interação e harmonia. Os veículos precisam ter uma certa estrutura. Por favor, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Ajude o nosso canal. Nós agradecemos.